Primeiro, gente, primeiro é mostrar essa falta de autonomia e o quanto isso prejudica a organização, tá? Como assim, Débora? Como eu disse, a gente tem que falar o que está acontecendo. Simplesmente falar, eu não estou captando, você não me permite, é falar da boca para fora. Mas se você fala com intenção, colocando provas, fica mais fácil. Então, essa é a questão, saber falar. Então, o primeiro ponto, mostre que a falta de autonomia prejudica a ONG. Muitas das vezes a diretoria fala que não pode, isso é muito difícil, eu que mando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que você vai falar? Olha só, minha querida, olha só, meu querido, claro que não é desse jeito, não, tá, gente? Você vai mostrar dados, tá? Você vai falar para o professor, olha só, se a gente tivesse uma captação maior nas redes sociais, se a gente tivesse a questão de eu poder fazer as coisas, participar dos editais, ver se é possível, mostrar que a gente pode fazer isso aqui, seria mais fácil. E aí você vai mostrar, olha só, na última vez a gente quis participar de um edital que era maravilhoso. Eu fiz o projeto, mandei para vocês, vocês falaram, não, legal, vou revisar. Mas aí, com a grande demanda do projeto, ficou naquela coisa, vou revisar. Aí eu falei de novo, vocês falaram, vou dar uma olhadinha, que não sei o que, sei o que lá. Aconteceu o quê? Que quando vocês foram revisar, quase um mês depois, já tinha passado o prazo. Então, se eu já tivesse feito o negócio e passasse para uma outra pessoa que também estaria responsável junto comigo, a gente já tinha feito as coisas. Mas não, vocês querem ver tudo, vocês querem resolver tudo, e no final das contas vocês não resolvem nada. E quando vocês querem resolver, já passou. A oportunidade passa, gente, a jato, não é a galope, é a jato. E se vocês não permitem que a gente faça o nosso trabalho, ou que a gente melhore o trabalho de vocês, para que a gente está aqui? Existe essa conversa. E como eu disse, provas. Eu mandei, falei, e um mês depois que você respondeu. Eu tenho muita coisa para fazer, então delega. Deixa a gente fazer as coisas. Porque a gente está fazendo porque a gente gosta daqui. Segundo ponto aqui, propõe um sistema de aprovação mais simples. O que é um sistema de aprovação mais simples? Gente, não precisa passar para a diretoria. Entendeu? Tem que ser uma coisa mais rápido. Como eu disse, tem alguém ali junto contigo que vai estar junto com você e que já vai fazer as coisas. Então, assim, criar, tá? Um processo. O que é um processo? Eu sempre falo isso, tem um processo. O processo é você desenhar o passo a passo de como tem que ser as coisas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma ação, tá? A gente tem uma captação de recursos no projeto, a gente tem que participar de um edital. A gente tem que participar de um edital, ok? Que ele seja se for até 20 mil, a gente pode fazer à vontade. Se for mais de 20 mil, a gente tem que falar com a diretoria. A gente vai fazer um evento. Se o evento chegar um investimento, né? Que todo evento precisa de um investimento, tanto assim, investimento para evento como para campanha, existe um investimento, você vai falar, olha, para a gente fazer uma campanha ou para a gente fazer um evento, a gente tem que ter tanto de investimento. Então, por exemplo, para fazer uma campanha, a gente vai utilizar, sei lá, até R$200 ou R$300. Uma campanha tipo de Páscoa, de Natal, Dia das Crianças, então a gente vai fazer uma coisa assim que até R$200. Se passar disso, a gente tem que falar com a diretoria. A gente vai fazer um evento. Dependendo dos eventos, a gente pode investir até R$1.000. Mais de R$1.000 a gente não pode participar. A gente tem que falar com a diretoria para ela dar permissão. E aí, de repente, fica mais fácil esse processo. Porque aí não vai ser só você como captador, mas vai ter uma comissão por trás. Um pequeno grupo de pessoas que vai poder resolver sem a diretoria, sem a gestão. Mas, como eu disse, esse pequeno grupo responde, né, para a diretoria, para a direção, para os gestores. Mas eles também têm autonomia de falar, não, a gente realmente, junto aqui, a gente viu que era uma possibilidade para captar recursos, como a gente já tinha anunciado que era a partir de até R$1.000 poderia fazer um evento, a gente viu que é viável, a gente permitiu. Aí depois vocês passam para a diretoria, foi assim, 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 a gente tinha que ter esse poder, foi e acabou. Sacou a ideia? Fica mais fácil. E por último, gente, ganha a confiança da gestão em pequenos projetos. Opa, Débora, como assim? Como eu acabei de falar, se você vai fazer um projeto, se você vai participar de alguma ação, algum tipo de coisa, faça uma coisa pequena. Que aí você vai comprovar para aquela gestão que você pode ter autonomia de fazer as coisas. Então, por exemplo, que eu sempre falo para as pessoas, poxa, uma rifa, exemplo, uma rifa, tá? Uma rifa. Rifa. Gente, rifa é R$500. Eu falo muito com meus alunos aqui, gente, sem números, a R$5 é R$500. Se compra um prêmio, ou se você vai dar um prêmio, bota aí um prêmio de até R$100, porque você vai ter um investimento, então R$100, 500 você vai captar,
vai pagar desses 500 e 100 reais do prêmio, você vai ter aí um retorno de 400 reais. Então, é pouquinho, mas é o meu primeiro passo. É o teu primeiro investimento aí para você mostrar que é capaz para uma coisa maior. Então, por exemplo, mostrei. Eu falei que eu ia fazer uma rifa, fiz a rifa sozinha, consegui fazer a captação. Eu, por exemplo, eu vou dar meu exemplo para vocês de muitas coisas que eu fazia, que eu não precisava de perguntas. E o que de perguntas eu não precisava de autorização? Por exemplo, a gente conseguiu umas bonecas, e aí eu pedi, claro que eu pedi permissão, mas eu não pedi permissão, eu comuniquei. Né? Pessoal, a gente ganhou várias bonecas aqui. Eu vi na internet que é possível a gente vender essas bonecas. Não dá para as famílias, porque são bonecas antigas. Então, a gente pode vender essas bonecas aqui através da OLX, através de site aqui de venda, e eu acho que a gente pode conseguir. Então, estou comunicando para vocês que essas bonecas chegaram, vai ter umas 3 caixas que vai ter na sala de atendimento, mas são essas bonecas que eu vou vender. Ponto! Comuniquei porque ia ficar as 3 caixas lá na sala de atendimento e o pessoal ia perguntar que caixas são aquelas. Então, eu comuniquei. E aí eles falaram, tá bom, vamos lá. No final das contas, eu consegui quase 2 mil reais com essas bonecas, que eu fui vendendo as bonecas, mandando para as pessoas, foi para São Paulo, foi para não sei aonde, as bonecas. E aí, ganhamos uma captação. O que eu fiz? Na verdade, eu não gastei nada. Eu só falei para a pessoa, claro que eu tive meu trabalho, porque eu tive que botar tudo na caixa, enrolar, botar tudo bonitinho e botar no correio. Eu fiz todo esse trâmite, né? De colocar no correio, de mandar para a menina do financeiro para confirmar se a menina tinha pago, para botar no correio, entrar em contato com a garota por e-mail. Tive um trabalho que eu poderia estar fazendo outra coisa, mas o meu foco foi captar o recurso para o projeto social. Então, já que eu inventei, eu tenho que fazer o trabalho do começo ao fim. Exemplo que eu dou para vocês. Então, de repente, esse tipo de coisa vai fazer a diferença, porque aí eu comprovei, o pessoal falou, legal, ficou lá a caixa 1 mês e meio, mas pelo menos a gente teve um retorno de quase 2 mil reais. Ponto positivo para Débora. Entendeu a ideia? Vocês podem fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma captação pequena e eu vou mostrar para minha presidente que eu sei fazer. Eu não preciso que ela fique me dando autorização para fazer tudo. Mas, como eu disse, captações pequenas. A gente fez aqui uma campanha, vamos fazer uma coisa assim. E, como eu falei, doadores recorrentes. Coisas menores, uma captação ali, uma captação lá, pum, dá certo. Entendeu a ideia? Então, é isso que eu quero falar para vocês, que se vocês realmente querem fazer a diferença, faça desta forma. Porque aí vocês vão criar confiança do gestor ou da gestora de vocês, e eles vai dar mais liberdade para vocês começarem a captar recursos de recursos menores. E, como eu disse, a gente capta recursos menores e os grandes recursos a gente pede autorização, porque aí vai precisar de mais documentação, vai precisar de assinatura do presidente, esse tipo de coisa. Então, a gente começa a mostrar trabalho nos pequenos e depois a gente vai ganhando espaço. E essa é a nossa ideia aqui, de construir essa autonomia para você. Então, assim, como eu gosto de falar, em pequenos passos a gente chega longe. Mas são pequenos passos que, com cada vez que eu vou dizer para vocês, são pequenas vitórias. E essas pequenas vitórias vão cada vez mostrar para o gestor de vocês o quanto que vocês são capazes de fazer aquilo que vocês se propuseram a fazer. Legal?